Olá, gente, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre um outro vídeo que eu assisti aqui no YouTube, que é do Dr. Fernando Lemos, e ele está falando que o título do vídeo, na verdade, você vai ver aí na sua tela, é Proibido Comer Alho. Surpreendente. Esse é o título do vídeo dele. E nesse vídeo ele vai falar sobre os benefícios do alho, tá? O alho tem muitos, mas muitos benefícios mesmo, muito interessante. Ele fala sobre os benefícios no começo do vídeo, você vai ter oportunidade de ver isso se você quiser, né? E depois ele vai falar sobre as contraindicações do alho. E o que eu achei muito interessante, muito louco para eu assimilar, né? Até porque eu sou um profissional da área da saúde natural, então a gente trabalha, a gente estuda, a gente pesquisa sobre os procedimentos naturais, sobre alimentos e tudo isso que a gente está cansado de falar aqui no canal. Apesar de ele falar muito bem do alho, na verdade, do uso do alho, ele vai dar as contraindicações. E as contraindicações são as seguintes. O alho, ele é um hipotensor, ou seja, ele ajuda a baixar a pressão. Vá prestando atenção aí para você assimilar o que eu estou falando. Ele é um hipotensor, ajuda a baixar a pressão. Ele é um hipoglicemiante, ele ajuda a diminuir a quantidade de glicose. E além disso, ele também é um anticoagulante. O que é um anticoagulante? É aquela substância que faz afinar o sangue. Tem muitas pessoas que têm o sangue mais grosso e essas pessoas estão sujeitas a trombo, né? A ter trombose e essas coisinhas relacionadas ao sangue muito viscoso, muito grosso. Tanto é que tem algumas pessoas que usam algumas medicações e tem que estar fazendo exame sempre, que é aquele exame de RNI, que você vê a viscosidade do sangue, se ele está mais ralo, se ele está mais grosso, essa coisa toda. Então, o alho, ele tem essa propriedade de ralear o sangue, tá? O ginkgo biloba também tem essa propriedade de ralear o sangue. O limão ajuda nessa questão. A camomila também ajuda a ralear o sangue, a afinar o sangue. Só que o que eu achei interessante nesse vídeo, que eu vou deixar para você aqui um pedacinho, um trechinho onde ele fala, é sobre ele dizer que se você tem algum desses problemas e você usa alho, olha, principalmente alho cru e cápsulas de alho, é isso que ele fala ali, tá? E se você usa, você pode ter problemas. Por quê? Porque o seu sangue pode ralear muito, pode ficar muito fino. Você pode ter crises de hipoglicemia e a sua pressão pode baixar demais. Agora, o que eu achei mais chocante na coisa é que ele diz, se você tem todos esses problemas e já toma medicações para controlar todos esses problemas que você tem, então eu sugiro a você que não use o alho. Não use o alho. Está proibido você usar o alho. Você continua com o seu medicamento, você continua com o seu remédio, não use o alho. É a mesma coisa para aquelas pessoas que têm crises de hipoglicemia, porque o alho, a tendência dele é baixar a glicemia. Isso é bom? Claro que é bom, isso ajuda a prevenir a diabetes, mas tem pessoas que têm crises de hipoglicemia, ou até mesmo você que é diabético, que utiliza já medicamentos hipoglicemiantes para baixar a glicose, né? Independente se for glibenclamida, glibepirida, se for a insulina e tantos outros mais modernos que tem dos medicamentos para baixar a glicose, às vezes se você começar com crise muito seguido de hipoglicemia e você estiver consumindo alho, eu vou te sugerir você parar e ficar apenas com a medicação. Aí é que está a questão. Se o alho, que é um alimento que existe há milhares e milhares de anos, e a indústria farmacêutica que produz remédio nasceu há menos de 100 anos de idade, não tem menos de 100 anos de idade aí a indústria farmacológica fazendo todos esses milagres da ciência, você tem que deixar de consumir o alho, que é um alimento milenar que foi usado em todas as eras, para usar o remédio. Ou seja, isso está errado de um profissional da saúde falar uma coisa dessa. Tanto é que, por exemplo, você pega o Thomas Edison, que era um inventor e um cara muito bacana. Ele diz que o médico do futuro não receitará remédios, mas sim alimentos
para melhorar a saúde das pessoas. Agora aqui o que a gente vê é o contrário. É o profissional de saúde que deveria interagir com o seu paciente e ver qual questão seria melhor, né? Baixar as dosagens do medicamento ou até, quem sabe, retirar. Isso deve ser feito por um profissional de saúde com o seu paciente. Mas ele diz que é preferível você ficar com o remédio do que você usar o alho, que é o alimento. Na verdade, o que eu acho é que tem que ter uma interação entre o médico e você que está usando a medicação, e você usando o alho, vocês entrarem em um acordo. Ó, vamos fazer os exames, acompanhar com os exames, já que você está usando todos esses procedimentos naturais para melhorar essa coisa, porque a gente sabe que medicamento causa muitos efeitos colaterais. E os alimentos, os procedimentos naturais de ervas medicinais e algumas outras coisas, eles não têm tanto efeito colateral como o medicamento. Então o médico deveria fazer o seguinte, ele deveria acompanhar o paciente, fazer os exames e ver o que está acontecendo com o paciente enquanto ele está usando esses procedimentos naturais. Porque só se os procedimentos naturais, usando alimentos, usando ervas medicinais e algumas outras terapias, se está resolvendo o problema, então vamos aos poucos retirando os medicamentos. Os medicamentos devem ser retirados, nesse caso, acompanhado por uma autoridade médica, com os exames todos em mãos, essa coisa toda aí. Por exemplo, se você toma remédio para baixar aí a viscosidade do sangue, o Marevan, por exemplo, e você começa a usar alho, ginkgo biloba, essa coisa que afina o sangue, você tem que acompanhar com exames, junto com o médico, o profissional que te atende, para, se no caso for preciso, tirar o remédio e não tirar o método natural, que é um método menos invasivo e que tem muito menos efeitos colaterais. Agora, o que eles fazem? Não, você tem que continuar tomando o remédio e larga de usar o alimento, larga de usar a erva medicinal. Aí eu chego a pensar o seguinte, mas peraí, a humanidade chegou até aqui sem remédios, não existia remédio lá no começo, assim que o homem surgiu na Terra. Agora tu vem falar para mim que remédio é melhor do que o alimento? É preferível você ficar com o remédio do que você ficar com o alimento? Então, gente, vocês viram aí o que acabou de falar o Dr. Fernando Lemos. É claro que no finalzinho ali ele disse o seguinte, de repente você pode ficar aí com o seu alho e controlar a medicação. Mas o nosso cérebro, ele vai pegar primeiro o que ele falou antes dele recomendar você ficar com o alho aí e baixar a medicação. E o que ele disse? Que melhor você deixar de consumir o alho e continuar com a medicação. E eu digo para você, não é uma boa alternativa, alimento sempre existiu, então é melhor você usar alimento do que você usar remédio. Remédio é muito complicado. E todos os profissionais de saúde da área médica deveriam, digamos aí, entender um pouco da dinâmica dos alimentos. Eles não entendem praticamente nada, somente aqueles que estudam por fora, que entendem alguma coisa de alimento, de plantas medicinais, essa coisa toda. Por quê? Porque eles não estudam isso no curso lá na faculdade de medicina. Então, eles aprendem a receitar, eles aprendem a prescrever remédio para doenças. Agora, você imagina, se o alho, ele é bom para o diabetes, se ele é bom para afinar o sangue, se ele é bom também para hipertensão, e existem algumas outras coisas também muito boas que o alho porque ele é um antibiótico natural e tem algumas outras propriedades muito interessantes que o próprio Dr. Lemos ele fala no começo do seu vídeo. Então, se ele faz tudo isso de uma vez, o alho faz ele tem todos esses benefícios. Qual que é a vantagem de você continuar com um medicamento para diabetes, continuar com um medicamento farmacológico para ralear o sangue, para afinar o sangue, continuar com um medicamento para você baixar a sua pressão arterial? Olha só aqui são 3 medicamentos. O alho também é antibiótico, mais um. Então não é vantagem você ficar usando 3 medicamentos, sendo que aí, se você for acompanhado por um profissional que entenda da coisa, só o alho resolve essas 3, né? É dinâmico nessas 3. E você pode interagir alimentos com outros alimentos para produzir efeitos maiores. Pode usar ervas medicinais, como por exemplo,
ginkgo biloba é uma erva medicinal, que também é um afinador de sangue. E se você acompanhar aí com os exames, junto com o seu profissional médico, você vai ter melhores resultados, menos efeitos colaterais usando as terapias naturais, usando os procedimentos naturais. Mas não, é melhor você ficar com o remédio. Aí tu pega um remédio para arritmia, tu pega um remédio para diabetes, tu pega um remédio para afinar o sangue, tu pega um remédio para hipertensão, tu pega um remédio para isso, para aquilo. Daqui a pouco você está com 10 medicamentos. E às vezes 2, 3, 4, 5 ervas que não têm efeitos colaterais, ou alguns alimentos também que não têm efeitos colaterais, resolveria o problema. Então fica aí essa minha palhinha de hoje, né? Essa minha fala de hoje, só para vocês entenderem que às vezes os profissionais da área da saúde, eles metem os pés pela cabeça, né? E preferem que o paciente use medicamento do que use produtos naturais, como os próprios alimentos que a gente utiliza no dia a dia.